A narrativa do movimento feminista sugere que o casamento da forma tradicional como ele sempre foi, da forma dos seus pais, dos seus avós, é uma forma de opressão para a mulher. De que a função esposa, a função maternal, suga a mulher e é uma forma de opressão. E muito se esquece de que a função materna é total da natureza feminina, é o que proporciona que a mulher tenha esse tato do cuidado para com a família. Assim como é da natureza do homem a força que é o que dá pilar para o homem poder correr atrás e construir para poder prover para sua família. Querendo a gente ou não, isso é da nossa natureza, assim como é a maternidade para mulher. E quando essas narrativas imperam no imaginário feminino, vocês começam a ver, sabe, aberrações como tem que abrir o relacionamento para a mulher poder ser feliz, porque casamento para a mulher não é uma forma de felicidade, ela deveria ser livre para poder ser feliz com quem ela quisesse, e isso não deveria ser um problema. O que vocês acham que acontece na sociedade quando isso começa a fazer efeito, né? Pois é. Atualmente, 70%, isso dados do IBGE do Brasil de 2021, 70% dos divórcios são iniciados pelas mulheres. Eu queria trazer hoje aqui um vídeo pra gente reagir e discutir esse assunto, tá? Porque é um fenômeno que tá ficando cada vez mais forte. Essa questão da insatisfação da mulher no casamento a um ponto em que ela se divorcia e quando ela o faz, muitas das vezes ela simplesmente se arrepende porque ela não entende, primeiro, por que tá fazendo o que tá fazendo, porque ela tá sentindo o que ela tá sentindo e como é que o que ela tá sentindo não é necessariamente uma coisa que parte dela, mas de uma narrativa externa que faz com que ela veja total perda de valor no casamento, para só depois que ela perde aquilo e que ela vai pro mundão para poder bater aí cabeça com outros caras e com as relações líquidas hoje em dia, que elas percebem o que de fato elas perderam. Cara, vem comigo. So I saw a comment, I deleted it, but I need to respond to it. Someone asked to hear my husband's side. So let me tell you, my husband's side. Well, he loved me and gave me everything he had and did everything in the world for me. And you know what? I have to tell you though, actually, to his credit, he did do so much for me. Except show me love and respect and attention. Vocês entenderam o ponto do que eu estava querendo dizer no começo, na introdução? Ela disse com todas as letras: o meu marido fazia tudo por mim, deu tudo no mundo que estava ao seu alcance por mim. E ela se contradiz dizendo que ele não dava amor para ela, né? Que ele não dava atenção, carinho, afeto. Olha só, eu não quero sugerir que as pessoas devam ser secas na relação, mas a forma do homem de mostrar amor é muito diferente da forma que a mulher mostra amor. Enquanto que a mulher, ela tem essa questão toda do afeto, do carinho, do cuidado, que é uma coisa, novamente, inerente à sua natureza, o homem ele é um pouco menos do que isso. Tanto que é um pouco estranho quando o homem ele é muito mais emocionado do que a mulher numa relação, tá? Quando a mulher baliza o comportamento masculino baseado no seu comportamento, tem um problema. Então, simplesmente, ela tá desqualificando tudo o que ele fez por ela, em termos financeiros, em termos de cuidado, em termos... enfim, né? Porque o cara, às vezes, simplesmente era uma pessoa um pouco mais fria. Mas vamos continuar aqui ver o que ela diz. And hold me, and kiss me, and look at me, and communicate with me, and try to have conflict resolution ever. He did everything in the world that money could do or he could physically do, but emotionally, he's been gone since month 2. E ela descobriu isso no segundo mês, mas permaneceu por muito tempo nesse casamento, né? Tá. And I happened to be pregnant. Sim, ele estava grávida. So, there's that, and that's very typical of the personality type I'm dealing with. Calma aí, então deixa eu ver se eu entendi. Ela descobriu que estava grávida, mas certamente ela teria muito mais condições de criar um filho com qualidade sendo uma mãe solteira do que ela teria se fosse no Brasil, por exemplo. E ao mesmo tempo ela fala assim, mas isso é normal, é inerente, né, ao tipo de personalidade com a qual eu tô lidando, ou seja, a personalidade do marido. Me parece, eu posso estar completamente errado, mas me parece que é o tipo de mulher que anda escutando essas psicólogas que falam que o seu marido, se ele não faz isso, ele é tóxico. Aí vai ver lá o cara, ele é só um cara frio que não mostra muito interesse na questão de ser sentimentalista, né? Então o cara, de repente, ele não é aquele cara super apegado, sabe, pegajoso, amoroso, é um cara mais frio no seu canto, que só é aquele cara que dá afeto e atenção na hora que mais faz sentido, de repente, nós dormir. E por isso, de repente, ela começou a ver o cara com aquele olhar, tipo assim, nossa, ele é tóxico, ele não me ama de verdade. Aí tá lá o cara provendo, fazendo tudo pra mulher. Mas porque, de repente, ela ouviu em algum lugar que o tipo de personalidade dele é uma coisa que é mais tóxica, porque não é afetuoso, porque não dá beijo o tempo inteiro, porque é um cara que, enfim, né? Cara,
Vamos continuar aqui, porque tem o outro vídeo dela, no qual ela dá a sua opinião, né? Isso é depois do divórcio. Depois do divórcio. Vamos ver o que ela diz aqui. So, day one, after filing. And I feel so sad. I know I'm going to go through different emotions, but right now I feel sad. I think the last time I felt a pain like this was when my mom died. And in a way, this is a death of hope. And I look around and I see, I just want to scream. Like, I see the Christmas trees that I put up and all this beautiful home and all my dreams I had for us. I just want to scream. I just want to like run away. I don't want to see any of this. It hurts, you know? I don't want to see it. I know that this is going to be a process for me, ups and downs, and I'm sure, you know, y'all are probably like, Corey, smile, like, get over it, you know, but this is my page to heal and to be brutally honest about every piece of this journey. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Eu consigo facilmente perceber, cara, que homens e mulheres possuem visões atualmente muito divergentes sobre o que é de fato a função do casamento. É claro que nós aqui não simplesmente pretendemos excluir as funções dos relacionamentos na questão afetiva, tá? Porque você se juntar com a pessoa que ela te ama de verdade e demonstra isso com afeto, é muito mais interessante do que você entrar num casamento, por exemplo, só para como se fosse um contrato de empresa. Você entra, você faz a sua função, a pessoa faz a função dela e acabou. A gente sabe que quando as pessoas de fato se dão bem na questão afetiva, vocês têm com quem conversar, as pessoas que vão lá para te dar suporte, tem já dar muito mais certo do que uma questão muito mais utilitarista. Feito esse parênteses, eu sou muito a favor dessa função de que, cara, a partir do momento que você casa e que você tem uma família para cuidar, a prioridade do casal deve ser manter o casamento como se fosse uma empresa, na qual você tem que manter a saúde financeira da empresa, você tem que manter a saúde emocional da empresa, porque os dois ali formam uma empresa, né, mais com a família e tal, os filhos, e sobretudo, o futuro da empresa. E nesse ponto aqui, especificamente, eu falo de você criar seus filhos. Pais e mães, tá, o pai e a mãe, nessa empresa, precisam estar alinhados na ideia de que, cara, eles têm que ser um pilar para criar seus filhos. É óbvio, sem deixar de lado a ideia de que, poxa, eles têm que ter uma saúde emocional individual também. Eles têm que um cuidar do outro e os dois cuidarem dos filhos. Só que o que eu percebo é que, novamente, existe muito mais uma narrativa extremamente egocêntrica que está regindo o imaginário feminino. E quando eu percebo isso, eu não consigo, cara, me desligar do que eu escuto nessas, enfim, essas influenciadoras de TikTok e Instagram de hoje em dia, na qual elas sugerem que o homem tem que fazer tudo e se desdobrar, sabe, ainda mais para fazer uma mulher feliz. Não é assim. Um casamento, ele é, sobretudo quando tem filho, uma instituição que deve visar a saúde da empresa a longo prazo. E isso priorizar a família. E quando a gente fala da família, priorizar, sobretudo, a criança. O que eu percebo nesse relato dessa mulher é o seguinte: o cara provia, dava tudo do bom e do melhor, cuidava, fazia o seu papel de homem. De repente ele deixava faltar um pouco na questão sentimental, talvez, mas o pilar principal estava sendo feito por ele. Mas porque os parâmetros dessa mulher não estavam adequados com os parâmetros do que a gente, homem, considera ideais para um casamento funcionar, ela preferiu dar o divórcio. Preferiu simplesmente pedir o divórcio e é isso aí, cada um pro seu lado. Se era pra divorciar a longo prazo, por que não divorciou no começo? Quando ela percebeu que o cara não era um sujeito sentimental que fosse preencher essa necessidade absurda de afeto que ela tem. Que divorciasse no início, sabe? Antes de simplesmente ter todo esse processo de ter um filho e iniciar o casamento lá, de fato, com uma criança. Eu não sei a idade da criança dela, mas vamos supor que a criança tenha crescido aí uns 3, 4, 5 anos. E passar por essa ausência paternal agora, do nada, esse rompimento com a figura paterna, com a criança já ali um pouco mais consciente da vida, né? Mas enfim, meus caros, eu vou passar um último clipe depois que eu encerrar esse vídeo. Eu queria que vocês assistissem, que isso aqui é um negócio muito complicado, né? Por um lado, mulheres insatisfeitas com um casamento que tem tudo pra dar certo porque o cara não é um super emocionado. Por outro lado, outras que usam das brechas da lei pra simplesmente conseguirem o que elas querem. Vocês acham que ainda tem jeito pra instituição casamento de maneira individual, pegando até mesmo as exceções? Ou vocês acham que é daqui pro abismo? Bom, vou deixar vocês comentando aqui. Por hoje é só, fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na maçã da paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui. I do divorces for people that, you know, a woman walks out with $200-300 million.
He was an analyst at Goldman Sachs who built a hedge fund and then sold it, and then used his trading algorithm to build it up to $500 million. She was hot and slept with him for a while, and then stopped and started sleeping with other people and playing tennis and having Botox, and she's going to get half. Like, that's incredible. Like, do you know what he had to do to get that? And what she had to, I'll that guy for $200 million. Are you kidding me? Like, that's insane.